queridos estudantes, sejam bem-vindos ao nosso componente de Educação Física, Profires novamente aqui, para a gente poder fazer aí a nossa revisão aí da aula, que foi muito bacana, na qual nós falamos aí sobre linguagem corporal. O que o teu corpo comunica para o outro, né? Quais são as expressões, as microexpressões faciais que você passa para o outro. Então, tudo isso, todo esse somatório, a gente viu na aula passada e agora a gente vai fazer uma pincelada para depois nós verificarmos aí se você se saiu bem aí nas nossas questões. São questões muito práticas, são muito simples, mas precisa aí de um pouquinho mais de atenção, certíssimo? Então, bora lá. Dá uma olhada aí no que a gente tem aí como revisão. Estamos na nossa aula 2.2, né, sobre a linguagem do corpo na sociedade e no trabalho, Profires. Então, nessa linguagem corporal, nós vimos aí a linguagem corporal na contemporaneidade, onde nós falamos aí dessa forma complexa de interação, né, interpessoal, correto? Nós falamos aí também dessa comunicação que ela é uma comunicação que não é verbal, certo? O meu corpo fala. Inclusive, isso é um livro muito bom, gente, de vocês conhecerem. Se vocês ainda não ouviram falar sobre ele, dá uma pesquisada aí, dá um Google, busca lá, O Corpo Fala. É um livro maravilhoso. Você vai ver aí algumas nuances, alguns movimentos que são pertinentes no nosso dia a dia e que às vezes a gente não tem noção que está expressando para o outro, certo? Então fica a dica aí. Dentro dessa linguagem do corpo, na contemporaneidade, nós falamos também de expressar por gestos, por expressões faciais e por postura, gente, certo? Dentro da relevância aí desse conhecimento, nós mencionamos aí sobre o domínio, né? O domínio que a gente precisa ter sobre as nossas expressões, sobre os nossos gestos, correto? A gente também precisa ter mudança no nosso comportamento e até mesmo na nossa imagem pessoal, para que a gente transmita algo positivo sobre a nossa pessoa, correto? Dentro desse corpo fala, a gente observou sobre os instintos, desejos, sentimentos, os pensamentos, a consciência e a razão também. Então, o nosso corpo, ele vai trazer esses momentos. Lembra que a gente mostrou lá os animais, os 3 animais, lá o touro, o boi, o leão e a águia, né? Que são aí instintos que estão muito presentes aí no nosso dia a dia, no nosso corpo, né? Em determinados momentos. Então, nós trazemos aí o instinto desses animais em algumas situações aí do nosso cotidiano. É preciso que a gente observe a totalidade desse gesto, dessas posturas. Nós não somos aquilo que demonstramos de forma isolada. Nós somos um conjunto, correto? Então é preciso que antes de você julgar, de você falar algo, você observe a totalidade. Sobre o corpo e a comunicação não verbal na vida diária, é importante que a gente observe os traços de personalidade, que a gente observe como que as pessoas agem e que a gente faça uma leitura correta, né, desse corpo. Se ele está aí com desconforto, com uma falta de confiança, com uma distância no assunto ou até mesmo uma insegurança. Nós vimos aí que esse corpo ele pode estar demonstrando aí situações, né, transmitindo diversas informações, sejam elas voltadas aí para a doença, né, talvez o meu corpo não está tão legal assim, talvez ela possa expressar momentos aí de força, de poder, eu estou me sentindo muito confiante, né, eu posso estar querendo demonstrar que eu consegui, eu alcancei o meu sucesso. Então tudo isso é um somatório, Profires, exatamente, somos uma totalidade. Perfeito. Vocês entenderam? Perfeito, perfeito. E aí, dentro dessas dicas de linguagem corporal, é importante que a gente preste mais atenção nos nossos sentimentos, nas expressões e até mesmo nas microexpressões faciais, ok? E a gente tem que dar aí o seu valor para a aparência física também. Somar isso tudo vai fazer a grande diferença em quem nós queremos demonstrar. Vem aqui comigo. Vocês viram a importância da gente conhecer todos os nossos gestos, todas as nossas movimentações, todo o nosso comportamento?
Isso tudo vai nos ajudar a alcançar algo que projetamos para o futuro, né? Também faz parte aí do nosso projeto de vida, né? Alcançar um emprego, entrar numa faculdade, construir uma casa. Então, todos esses degraus, né, que a gente vai alcançando aí, a gente tem que ir observando também como que a gente se porta frente a essas situações, ok? Sem mais delongas, nós vamos virar a vinheta e vamos fazer agora a correção dos nossos exercícios. Tchau, gente! Muito bem, retornamos agora para fazer essa correção. E aí, você saiu bem? Bora dar uma olhada? Então, se você perder tempo, dá uma olhada no nosso slide aí. Olha só as nossas atividades de sala. Vamos tirar nossas dúvidas aí, vamos resolver tudo isso. Então, leia aqui comigo. Na questão de número 1, ela diz o seguinte: a linguagem corporal, ela é uma forma complexa de interação interpessoal da qual temos pouca consciência, ocorrendo por vezes à margem do nosso controle. Isso a gente viu na aula, certo? O que a questão fala agora? O que ela vai querer? Considerando que, para o movimento humano assumir o caráter de linguagem, não se limita a um fenômeno físico, mas também um comportamento, uma postura, uma presença e uma intencionalidade. Com base nisso, você vai assinalar a opção correta, certo? A gente percebe aqui que essas duas partes aqui do texto, essa simples e essa negrita, elas estão se complementando aí para a gente entrar nesse consenso aí sobre o que é essa linguagem corporal, correto? E aí o que a gente tem de resposta correta com relação a essa análise aí? Vamos ver? Então, nós temos aqui que letra A diz o seguinte, que o movimento por si só já caracteriza a linguagem falada. O movimento por si só já caracteriza a linguagem falada, certo? Na letra B, ele diz que a ação do músculo, dos ossos, das articulações, de forma eficiente e estratégica, não produz a linguagem corporal, tá? Então, esse conjunto aí de ossos, de músculos, articulações, de forma estratégica, eles não produzem linguagem corporal, tá? Vai analisando, vai observando. Na letra C, diz que o corpo ele é considerado uma ferramenta de comunicação não verbal apenas em casa. O corpo só comunica de forma não verbal em casa, certo? Essa é a essência da questão. Na letra D diz que movimentos de mão, de braços cruzados ou descruzados, a expressão facial, são exemplos, né, de sinais transmitidos pela linguagem corporal. Então, nós temos esse conjunto de movimentos aí na mão, braço, né, expressão, e eles podem ser transmitidos pela linguagem corporal. Na letra E, diz que essa linguagem corporal não se aplica e não tem importância no mercado de trabalho. Eita, prof. Essa tá fácil, né, gente? Muito fácil, né? A gente já elimina ali de cara a letra A, por quê? A gente está falando de movimento, e movimento é linguagem o quê? Corporal, gente. Não é falada, tá? Na letra B, ele falou aí dos músculos dos ossos, só que ele diz que isso tudo, essa junção aí, não produz uma linguagem corporal. Claro que produz. É o corpo que fala. Lembra do livro, da dica que eu dei para vocês? Pois é, o corpo que fala. Na letra C, ele diz que o corpo ele é uma ferramenta não verbal apenas em casa. Eu não me limito apenas em casa. Em qualquer lugar eu comunico através do meu corpo, certo? Na D, falou-se que esses movimentos, né, eles são sinais transmitidos pela linguagem corporal. Tá correto. Se você marcou aqui a letra D, tá correto. E por que não é a E, prof? Porque tá dizendo aqui que essa linguagem, ela não se aplica e não tem importância no mercado de trabalho. E a gente já verificou que na busca aí, por exemplo, do seu primeiro emprego, um exemplo, tá, gente? Mas é em qualquer momento da tua vida. Vai se aplicar aí essa questão dessa leitura corporal, sim, dessa linguagem.
Então, se você marcou a letra D, você acertou, tá? Então, movimento de mão, braços cruzados ou descruzados, expressão facial, são sim exemplos que são transmitidos pela linguagem corporal. A gente está falando linguagem corporal, linguagem do corpo, certo? Vamos para a questão de número 2 então, prof. Lê comigo. A comunicação não verbal engloba o uso da linguagem corporal quando o indivíduo é capaz de se expressar utilizando o seu corpo, através de expressões faciais, posturas corporais, distâncias físicas e gestos que são de caráter inconsciente ao comunicador. Certo? Essa linguagem corporal, ela é geralmente uma combinação, né? Que a gente colocou aqui, de expressões faciais. Um estudo da comunicação cinésica já é uma comunicação, já a comunicação influencia o comportamento das pessoas, considera crenças, valores, história de vida e cultura, tá? A gente falou muito de linguagem corporal, de comunicação. O que a questão quer, prof? A questão quer que você assine, né, assinale aí, a opção que define aí comunicação. Você conseguiu entender o enredo da questão? A gente explicou o que é essa linguagem corporal, a gente apontou para essa comunicação, mas a gente não disse exatamente o que é essa comunicação. Agora vamos ver se você consegue entender essa parte subjetiva do que é essa comunicação, mas que está lá também na nossa aula. Então nós temos aí que opções? Na letra A, diz que a comunicação implica em trocar favores e envolve aí a emissão e recebimento de informações. Olha lá, implica em troca de favores e envolve a emissão e recebimento de informações. Correto? Na letra B, diz que a comunicação transmite ideias e pensamentos de forma alguma, resolve conflitos. De novo, a comunicação ela transmite ideias e pensamentos de forma alguma, resolve conflitos. Eu não resolvo conflitos através dessa comunicação. Na letra C, diz que a comunicação é um processo de interação no qual compartilhamos mensagens, ideias, sentimentos e emoções. Então, a gente está falando aqui de compartilhamento de mensagens, de ideias, de sentimentos e de emoções também. Correto? Na letra D, diz que a comunicação é um processo de ajudar na construção de uma carreira profissional de sucesso, porém com pouca importância. E aí, gente, será que tem pouca importância mesmo? Ajuda na minha construção de carreira profissional, porém tem pouca importância? A gente está falando da comunicação dessa vez. E na letra E diz que na comunicação os seres humanos somente se relacionam com o meio em que vivem. E aí? Como é que fica? Se você marcou a letra C, você acertou. Por quê, prof? Porque essa comunicação a gente já falou desse compartilhamento, né, dessas ideias. Então, quando a gente está falando, por exemplo, da linguagem corporal, a gente está falando do somatório, de uma totalidade de sentimentos, de ações, de emoções, né, de expressões. Na comunicação é na mesma pegada, no mesmo estilo. Então, eu tenho aqui essa interação, tá? É a palavra-chave aqui para a gente entender essa comunicação. É um processo de interação no qual a gente pode compartilhar, sim, mensagens, ideias, sentimentos e emoções, tá? A gente está falando de uma comunicação de forma geral. Pode ser ela uma comunicação falada ou pode ser ela uma comunicação expressada através do nosso corpo, certo? Tranquilo, né? Essa também foi muito fácil. Então, bora lá para a questão de número 3, professora Iris. Então, bora lá.
Por meio da leitura do comportamento corporal da pessoa com quem estamos a comunicar, podemos corrigir e convergir a nossa conversa e a comunicação de um modo mais facilitador. Então, vamos lá de novo. Por meio da leitura do comportamento corporal da pessoa com quem estamos a comunicar, podemos corrigir e convergir a nossa conversa e a comunicação de um modo mais facilitador. Tá, o que a questão quer? Bora lá! Com base no texto acima, sobre essa linguagem, assinale a opção que corresponde às expressões faciais dos rostos abaixo, respectivamente. Com base no texto acima, sobre essa linguagem, tá? Assinale a opção que corresponde às expressões faciais dos rostos abaixo, respectivamente. Então tá, a gente já viu que por meio dessa leitura, dessa forma como a gente vê esses comportamentos de uma pessoa, né, como que ela se comunica, a gente pode corrigir, pode convergir, pode voltar, pode alterar aí essa nossa comunicação também. Então vamos ver essas imagens aqui. Nós temos aqui a imagem de número 1, a de número 2, a de número 3, a de número 4, de número 5, de número 6. 10 segundos para vocês olharem cada rostinho desse. Bora lá? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Analisaram bem cada rostinho, essa sequência? Quando a gente fala respectivamente, é seguir nessa ordem, tá, gente? Seguir nessa sequência aí até chegar aqui no número 6. Então tá, o nosso primeiro personagem ali, o de número 1, ele tá expressando uma raiva? E aí? Prof, parece que sim, ele parece estar muito brabo, né? Beleza. Na de número 2, ele tá expressando entusiasmo? Não, prof, ele tá com uma cara assim fechada, parece que não tá querendo se abrir muito não para o mundo. Então a gente já elimina essa questão aqui porque ele não tá entusiasmado. Entusiasmado, gente, é algo positivo, é algo para cima. Então, logicamente, o meu olhar vai voltar para cima e não vai se fechar, tá? Então a gente já descarta a letra A por conta disso, que o número 2 não tá demonstrando entusiasmo. Na letra B a gente já sabe que é raiva. No número 2, será que ele está expressando aí um nojo? Não estou gostando? Ai, meu Deus. Sim, ele está expressando nojo. No número 3, será que ele está expressando medo? Será que é isso? Sim, prof, ele está com muito medo, ele está muito assustado, os olhos arregalados, a boca entreaberta, sobrancelha franzida. Vocês podem olhar as microexpressões, tá, gente? No número 4, aliás, ele está expressando tristeza? Sim, prof, ele parece que está chorando. Não tem lágrima ali, mas ele está bem para dentro, está muito fechado, está muito rancoroso. Realmente ele está triste, prof. No número 5, ele está demonstrando surpresa? Oh, é uma novidade? Sim, com certeza. E no número 6, ele está alegre? Ele está sorrindo com os olhos, sorrindo com a boca? Sim. Então, a gente não precisa mais nem olhar as outras questões, porque a gente já encontrou aí a nossa resposta, né, gente? A gente já sabe que quem marcou a letra B, né, acertou aí a configuração aí dos nossos personagens, ok? Maravilha. E aí, para complementar aí essa nossa bagagem aí sobre linguagem corporal, eu deixo para vocês aí esse material complementar aí para vocês se deliciarem, para vocês conhecerem aí sobre a linguagem corporal no trabalho, tá? Ela tá disponível aí no link, tá? E também tem lá na pasta. Então vem aqui comigo que eu já vou me despedir de você. A aula foi boa. Nossa revisão foi maravilhosa. Acredito que você agora vai começar a observar aí os sinais que tu está passando para o outro, né? Vai se policiar, vai melhorar outros, vai trabalhar isso, e isso é bacana. Isso faz parte da aprendizagem, isso faz parte do conhecimento. Certo, gente? Obrigada, muitíssimo obrigada pela presença de vocês e até a próxima aula. Tchau!